De todos os temas discutidos mundo afora, talvez o mais emblemático em todos os sentidos seja a nossa própria criação. Há uma grande discussão sobre o início dos seres humanos na Terra, e a história antiga da humanidade permanece ainda um grande mistério na mente de muitas pessoas. Enquanto a ciência menciona uma explosão que aconteceu no universo há bilhões de anos, diversas religiões e culturas ao redor do mundo procuram explicar de maneira divina o início de tudo. Algumas com demônios, anjos ou deuses celestes que tiveram a capacidade de criar a raça humana. Olá, meu nome é Andressa. Seja bem-vindo ao canal A Profecia do Sábio. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos maiores mistérios do nosso passado. Com o passar dos anos, as histórias vividas no passado acabam se transformando em lendas, que de tanto serem contadas por diferentes pessoas em diferentes épocas, viram mitos, dificultando que cheguemos a um consenso definitivo sobre qual a verdade que deu origem à história. Um exemplo disso é a famosa história de uma inundação global, mais conhecida na Bíblia como dilúvio. Esse mito universal é um dos mais antigos que conhecemos, e sua narrativa não aparece apenas na Bíblia, mas foi contada e recontada por vários povos ao redor do mundo, como os aborígenes australianos, os chineses, os maias, astecas, entre os povos da antiga Mesopotâmia, além de outros. Muitos desses povos também contaram que no passado as pessoas viviam centenas de anos. Isso também é retratado nos textos bíblicos, como é o caso de alguns personagens como Adão, Noé e Matusalém. Ambos teriam vivido mais de 900 anos aqui na Terra. Assim como acontece com a história do dilúvio, essa expectativa de vida mais longa aparece em outras histórias ao redor do planeta, como é o caso dos sumérios. Será que, na verdade, as pessoas foram feitas para viver muito mais tempo e em algum momento da história nós perdemos essa capacidade? Ou a tecnologia dos povos antigos era tão mais avançada que a nossa que permitia que a vida se estendesse por muito mais anos do que hoje? Seja qual for a resposta, não podemos negar que muitas histórias retratadas no passado são bem diferentes da realidade em que vivemos hoje, o que nos leva a mais dúvidas sobre quando e de onde viemos de fato. Muitos estudiosos defendem a ideia de que a civilização tenha surgido na região da Mesopotâmia. Isso se deve ao fato das muitas descobertas arqueológicas feitas no local, concluindo que a região, mais precisamente onde habitavam os sumérios, é a mais antiga da Terra a manter uma sociedade organizada. Os sumérios retratavam suas histórias e conhecimento em forma de inscrições em pedras e desenhos em paredes. Podemos ver isso na representação do sistema solar, encontrado em antigas habitações desse povo, retratando com clareza o universo e provando seu alto grau de conhecimento sobre o espaço. Em outro desenho sumério, é possível ver 3 criaturas voando em uma espécie de objeto voador enquanto cumprimenta pessoas no solo. Isso faz algum sentido com a época em que eles estavam vivendo? Certamente para eles sim, o que mostra que a história oficial que nos foi contada não está claramente de acordo com o que foi vivido pelos nossos antepassados. Em algumas ilustrações também é possível observar seres retratados com asas. Eles eram considerados divindades para a civilização suméria e foram retratados como os responsáveis pela formação do homem e sua base no planeta. Esses seres alados superiores teriam vindo de outro planeta e, por meio da engenharia genética, implantaram nos humanos que aqui habitavam uma parte de seu DNA divino. Inclusive, em algumas inscrições sumérias, seres humanos são retratados com asas, como se estivessem passando por um processo de mutação genética, chegando à versão que conhecemos atualmente. O que os sumérios estavam tentando nos contar com todas essas ilustrações? Talvez, se substituirmos a palavra deuses por alienígenas, a história possa fazer muito mais sentido. Até mesmo mais sentido que a teoria da evolução proposta por Charles Darwin, porque a verdade é que não existe uma ligação exata de todas as etapas do macaco até o homem que conhecemos hoje. As evidências apontam que há um degrau faltante nessa escada da evolução, e esse degrau, de acordo com os sumérios, é a intervenção genética dos seres superiores retratados como suas divindades, que ao implantarem parte de seu DNA em nós, avançaram essa evolução de uma só vez, nos tornando seres inteligentes e aptos a evoluir em sociedade. Todas essas histórias retratadas em tempos antigos nos fazem questionar o que de fato é realidade e o que foi modificado ou ocultado de nós,
Religião e ciência não concordam, e nem mesmo as religiões concordam entre si. Então, não se pode negar que existem lacunas na história da humanidade e no passado do nosso planeta. Por mais loucura que pareça a ideia de termos sido criados por uma raça alienígena, também parece loucura pensar que evoluímos do macaco. A primeira opção, ao menos, foi retratada pelos povos antigos. Já a ideia de evolução não possui registros em histórias contadas pelos nossos antepassados. Como não temos certeza como os fatos ocorreram, é importante estarmos abertos a novas possibilidades e não aceitar tudo o que nos dizem como verdade absoluta. Só assim podemos entender o que faz mais sentido para nós e em qual fato acreditar. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e vamos juntos em busca da verdade.